Gravando, né? Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que a gente inicia mais um dia da Semana do Meio Ambiente. Hoje, o último dia de eventos. Pelo Engenharia Ambiental da Unicinos, o curso de Engenharia Ambiental e o curso de Gestão. Bom, essa sexta-feira nós teremos 3 palestras. Às 18h30 nós vamos ter a parte de organizações civis para a visibilidade dos catadores no Brasil, com a Letícia Tavares, do PIMP My Carroça, e após, às 19h30, teremos a palestra Zonas Úmidas do Rio dos Sinos, com Darcy Zanini e Caroline dos Santos Bruckmann. Para o bom andamento do evento, a gente pede que vocês sigam algumas orientações. Deixem seus microfones e câmeras desligados durante a transmissão da palestra. Perguntas ou contribuições podem ser feitas através do chat na plataforma Teams. Também a gente pede que vocês assinem o formulário de presença que vai ser colocado no chat após. Além disso, nós estamos promovendo essa campanha Adote uma Refeição por R$6, juntamente com os engenheiros pela comunidade da Unicinos e o curso de Engenharia Ambiental. Bom, o objetivo é a produção de 300 sopas na cozinha da Ocupação Justo, com alimentos oriundos da agricultura familiar. Hoje, a ocupação atende mais de 2.500 famílias. Então, se vocês têm interesse em contribuir, em ajudar nessa campanha, vocês podem entrar no nosso Instagram, @daiambi_unicinos, e no link da bio, a gente tem a chave Pix e também o link para o PicPay. A gente também está com um sorteio. A gente vai realizar ele amanhã, então até amanhã vocês podem participar. A gente vai estar sorteando 2 livros e um kit composteira. Também as informações, as regras do sorteio estão lá no nosso Instagram. Bom, iniciaremos as palestras de hoje, então, com Alex Cardoso, que é representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alex, desde já eu agradeço sua participação e desejo uma boa palestra. Obrigado, Natasha. Obrigado a todas e todos que estão presentes. Queria agradecer a Roberta, especialmente por ter realizado o convite, ter feito as negociações aí para que a gente pudesse estar nesse final de tarde de hoje juntos aqui. E acredito que vai ser uma atividade importante aí para a gente, que possa agregar bastante, que esse momento seja no mínimo feliz, né, de grandes trocas de conhecimento. Então, eu sou catador de materiais recicláveis, eu sou da cooperativa Ascat, uma cooperativa que fica na zona sul de Porto Alegre, na Cavalhada, e a gente é organizado aqui desde 1996. Então, nós já estamos aí com quase 30 anos aí entre o processo de organização, até organizar a cooperativa, até os dias de hoje. E faz parte, então, aí da equipe de articulação do Movimento Nacional das Catadoras dos Catadores. Coloco isso porque essa é a minha identidade mais forte, né? Essa identidade posterior de estudante, de acadêmico, é uma identidade passageira, né? Então, sou muito mais forte por ser conhecido e pela minha atuação profissional enquanto catador de materiais recicláveis. Antes de iniciar aqui, eu queria trazer alguns comentários que eu acho que é sempre importante, e eu tento trazer isso nas atividades que eu tenho tanto proposto, organizado, como também eu tenho participado, que é a lógica de entender o porquê serve, né, o nosso conhecimento, por que serve a academia, por que serve esses momentos como hoje aí, sexta-feira à tarde, caminhando para a noite, a gente reunido numa sala virtual aí, né, para ficar trocando e compartilhando conhecimento. E aí, historicamente, o conhecimento ele tem servido para exacerbar ainda mais esse distanciamento social e todo esse processo de aniquilação da natureza das suas significações e representações.
Digo isso porque aqueles que dominam o mundo não são seres que não sabem, né? São seres que têm uma grande competência, uma grande habilidade, um grande conhecimento buscado aí nas melhores universidades do mundo. A sua ciência, né, ela é galgada, ela é ancorada aí nas maiores teorias, né? Não é à toa que as teorias que vão discutir a economia, que vão discutir essas partes da própria ciência humana, né? Ela é destacada como um processo extremamente importante nos países do norte global, mas ela é quase marginalizada no sul global, porque essas discussões, essas ciências, elas são uma forma de conhecer e de engendrar os nossos modelos e as nossas organizações sociais. E destas, né, vai surgindo outras e outras tantas disciplinas e formas de conhecimento em que essas poucos discutem as questões sociais, ficam mais aninhadas, enfim, no seu próprio forma de formar o seu estudante, né, o seu futuro doutor, o seu futuro engenheiro, né, o seu futuro médico, e estes, uma maioria vai servir apenas por grande capital e vai se dissociar de um processo que às vezes aprende até, né? Tem alguma discussão, como a discussão que provavelmente a gente vai ter hoje, que é da gente entender grandes problemas sociais, grandes problemas ambientais. E aí, desde mais nada, é dizer que a gente precisa fazer uma mudança nisso, né? E essa mudança, nos anos 60, foi dita que a mudança acontecia do macro para o micro, né? E nos anos 80 para os anos 90, para esse processo que a gente viveu no país, da redemocratização, do processo da democracia, aqui em Porto Alegre, região, com a criação de Fórum Social Mundial e outros processos de ampla participação, dizem para nós que essa revolução, essa transformação parte do indivíduo para o coletivo. Então é na mão de vocês que está a transformação do mundo, né? E aí não é só pela lógica de esperar os outros, mas é como que a gente individualmente consegue fazer ação. Agora, enquanto estudante, mas principalmente depois quando nos tornarmos os profissionais, aqueles que vão estar dirigindo os processos, fazendo a construção da cidade, né? Seja ela a parte das coisas, né? Do prédio em si, da rua, das pontes, mas também as ligações entre as pessoas, né? Essa significação que é tão importante e necessária ter. Eu vou discutir com vocês a questão dos resíduos sólidos na parte da ressignificação, aquilo que eu chamo de ressignificação. E aí eu fico aberto para perguntas, para você, de que vocês possam ir perguntando. E aí eu pediria para a Roberta ou alguma das gurias, para a Natasha, que estão aí na coordenação, para que possam intervir ali, se tiver perguntas, para me perguntar, porque eu não vou estar com o olho no chat, né? Eu vou estar aqui apoiado aqui no meu PowerPoint. E aí também... Oi. Só passando um recadinho, a gente pede para que deixe as perguntas no chat, e aí no final eu vou ler, daí a gente discute essas perguntas. Pode ser assim? Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, o pessoal Obrigado. Coloca ali, quem tiver dúvidas, coloca no chat, que daí depois a gente vai ler pro Alex, e aí ele responde pra gente, tá bom? Uma pergunta, Renata. Quanto tempo nós temos para essa primeira apresentação e para ter tempo para o debate depois, para mim poder planejar? Pode, acho que até umas 5h10 por ali. E depois a gente abre para perguntas, pode ser? Então temos... Então, 25 a 30 minutos. Isso. Tá bom, obrigado. Tá bom? De nada. Então, gente, se tiver corte ou alguma coisa aí, me avisem. A Roberta pode mandar aqui no WhatsApp também. E aí eu posso parar e retornar de novo, tá bom? Porque internet a gente sabe que pode perder em algum momento. Bom, então eu vou falar sobre a questão da ressignificação dos resíduos. A ressignificação é uma palavra que ela significa dar um outro significado para aquilo que a gente já conhece. E pode ser que a ressignificação ela seja apenas para algumas pessoas e não para o conjunto de pessoas.
Para algumas olham aquilo como aquilo que já significava, e para outras elas ressignificam, elas transformam o seu olhar e a sua ação sobre aquela coisa de uma forma diferente. Então é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, que é esse processo de um outro olhar sobre os resíduos, o que os resíduos são para os catadores, para as catadoras, mas que também deveriam ser para as geradoras e geradores. Primeiro, trazer uma parte de cenário nacional para a gente, né? A gente tem uma política nacional de meio ambiente que é de 1981. Então, uma política que já tem 40 anos, né? Que ela estrutura todo esse processo ambiental, que vai estar trabalhando dentro da questão da ecologia da natureza, né? Os seus espaços, sua forma de manejo, de extração, de como cuidar dos rios, da água, e um capítulo que trata sobre a questão dos resíduos. Desde 1981, é proibido a deposição final de resíduos sólidos em aterro, em lixões. Então, lixão já é proibido no Brasil há 41 anos já, há 40 anos já. E aí nós temos, né, mesmo assim, 40 anos depois, né, há 10 anos atrás a gente fez, com muita luta, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trabalhava, né, em 2010 até 2014 com o processo da finalização da deposição final dos resíduos em lixões, que todos os lixões pudessem ser transformados em aterros sanitários e aí os resíduos pudessem passar por um processo, né, de coleta seletiva, de compostagem, de reaproveitamento, e apenas os rejeitos poderiam ser depositados no aterro sanitário, coisa que não aconteceu. Essa aqui são dados que eu tirei no dia 2 de abril, agora neste ano, que é da Confederação Nacional dos Municípios, que informa para nós que 1.096 cidades não declararam se depositam os seus resíduos em aterro ou lixão ou aterro controlado. Em aterro sanitário, apenas 2.073 cidades depositam, e lixões e aterro controlado, que é a mesma coisa, né? O que vai mudar do lixão para o aterro controlado é que no aterro controlado vai ter uma camada de terra, mas o nível de poluição é igualmente tão letal quanto os lixões, né? E aí nós temos ativos no país 2.527. Então nós temos 3.600, digamos assim, lixões ou aterros controlados no Brasil, porque eu quero apostar com vocês que essas cidades que não informaram depositam seus resíduos em formas que não são legais, digamos assim. Nós temos a questão da obrigatoriedade da coleta, né, de uma gestão compartilhada de resíduos, onde os geradores são obrigados a separar os resíduos e a prefeitura a fazer o serviço de coleta diferenciada, que para nós, né, é chamado de coleta seletiva, né? A coleta de dos materiais que foram pré-selecionados, digamos, para estar naquele local, por isso a coleta seletiva. E aí nós temos 791 municípios que não informaram se tem sistema de coleta, projetos de coletas, tem contratos ou se executam serviço de coleta seletiva no município. 2.252 municípios têm coleta seletiva, enquanto que 2.527 não têm coleta seletiva, declaradamente como não tem. Então, vistas que os resíduos, eles parecem não ser uma grande preocupação para o município, né? Então, a gente consegue ver a partir dessas questões que são perguntas bem simples e que são os objetivos centrais e principais da Política Nacional de Resíduos, que não foram observadas, digamos assim, para os municípios. Dito isso, eu vou começar então aqui com a questão de as perguntas que a gente deve fazer num contexto desse ano. Mas por que os resíduos não estão em aterro? Por que não tem coleta seletiva? Por que as prefeituras não se mexem, digamos assim, para poder atuar diante de um processo que é horrendo, né? Que é os resíduos, que são um mal gigantesco, né? E que poderiam ser uma coisa boa, né? E aí aqui, antes
trabalhar a questão do que significa o resíduo para nós e também para o próprio político, para o ser político gestor, né? Primeiro é que os resíduos, ele deriva, né? Ele é empiricamente, digamos assim, pelo senso comum, conhecido como lixo, né? E lixo, ele está associado àquelas coisas que não servem mais, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que é um rejeito e logo é descartado. O lixo, ele está ligado ao desperdício, à sujeira, ao imundo, né? Às doenças, ao feio, a tudo que é ruim, aos males, enfim, da sociedade. O lixo é uma coisa ruim. E aí, nesse contexto de o lixo ser uma coisa ruim, logo, quem trabalha com lixo também é. Então, a gente vai conseguir perceber do porquê que as catadoras e os catadores são tão marginalizados dentro desse cenário, apesar da importância que tem na parte de gestão dos resíduos. O resíduo, Alex, né? Oi. Alex, desculpa interromper, só queria confirmar contigo para ver se tu está compartilhando aqui a tua apresentação, porque acho que não Está está compartilhando. Está compartilhando? Achei que estava, gente. Bom, tá louco, coitado de vocês. Eu aqui vá falar, bem bonitão aqui, vocês não vendo. Tá, gente, ainda bem que tu perguntou, viu? Senão vocês não iam ver as fotinhas bonitas que eu botei. Não sabia se era só para mim ou se, mas acho que... Estão olhando aí, gente? Agora sim, tá, não tá... Agora sim, isso. Olha aí que negócio bonito. Fiquei umas 4 horas para fazer esse negócio aqui para vocês não verem. Aí não dava tão certo, né? Então, aqui é a parte da apresentação, aqui é os dados que eu tinha falado sobre os aterros, lixões e aterro controlado no país. Aqui é os dados sobre a questão da coleta seletiva no país. Depois, esses dados estão disponíveis aí com as gurias, né? Com a Natasha e com a Renata, elas podem encaminhar para vocês terem essas informações depois, né? Aqui é o que eu estava falando agora sobre a questão da palavra lixo e toda a parte do que significa para nós, né? E que se o lixo é uma coisa ruim, logo quem trabalha com lixo também é ruim, né? E aí a gente fez uma luta na política nacional para transformar, para que o lixo não existisse dentro da política, que a palavra lixo foi substituída por resíduos. E os resíduos, né? Não é só esse processo não é, tem uma parte dele que foi mudar para que não fosse lixo, mas os resíduos também são um grande problema, né? Porque eles são um grande problema quando eles estão no lugar errado. E aí tem um processo de alto investimento e grandes prejuízos ambientais. A gente vai ver, por exemplo, que nas cidades, né, um dos maiores consumos de recursos públicos são os contratos que chegam a ser milionários para a gestão de resíduos. Então, a parte de coletar, de varrer, de transportar, de aterrar. Então, é um negócio... Deixa só eu pegar e responder aqui, que eu não vou conseguir responder a pessoa. Desculpe. Então, ele é um grande problema para o gestor público e também para as pessoas, porque as pessoas não gostam, né, de passar na rua, por exemplo, na calçada de passeio, e tá ali aquele montão de resíduos, ou quando vai chover, aquilo entupindo a boca de bueiro e tudo mais, e esse resíduo atraindo praga, peste, enfim, principalmente rato, barata, enfim, as pessoas, enfim, não têm um gosto muito bom para esses tipos de vetores, né? Esses animais que acabam sendo atraídos principalmente pelos resíduos orgânicos. Todo resíduo, tudo que tem, não só o resíduo, mas o que a gente tem na terra, alguma hora, em algum momento, vai se transformar em resíduo, né? Vai perder a sua utilidade primária e vai, de alguma forma, se não tiver um local adequado, vai parar no oceano. Então, nós temos uma quantidade imensa de resíduos que vai parar no oceano. Deixa eu ver se eu consigo... Eu tirei essa parte.
Nós temos uma grande parte dos resíduos que vai parar no oceano, nos oceanos. Nós temos uma fala do diretor da ONU Meio Ambiente, Ricardo Gonzalez, o nome dele, e ele disse que lá em 2050 vai ter muito mais plásticos do que peixe no oceano. Então vamos pensar a quantidade de plástico que está sendo emitida então diariamente para os oceanos. Então o plástico, né, é um material que é leve, que é levado pelo sopro, né, pelo vento, e ele é um material que é transportado facilmente pela água. Então ele vai parar nos rios, vai parar nos mares e ali vai causar grandes prejuízos no nosso pulmão, né? Que os mares são, de fato, os pulmões do mundo, né? A partir deles ali é que sai a maior quantidade, é emitida a maior quantidade de oxigênio para o planeta. Nós temos aqui a parte de custos, só para a gente ter noção disso. Aqui é os dados da prefeitura aqui de Porto Alegre, né? Nós temos algumas coletas diferenciadas, vocês aí também têm, né? Que é aquelas coletas com container. O container, só para vocês terem ideia, o custo de aluguel dele, porque a maior parte desses containers, eles são de contrato de aluguel por unidade. É aproximadamente em torno de R$500 o aluguel de cada um container mês. Esses containers, eles seriam para o rejeito. Mas é muito difícil ter só rejeito. A gente vai passar pelo container e vai ver ele sempre cheio de papelão, com PET dentro, com latinha, com os catadores mergulhando dentro do container para retirar o material reciclável. Quem coloca o resíduo lá dentro, né? Esse resíduo, são ditas pessoas extremamente inteligentes, né? São aquelas pessoas que, nossa, às vezes são as que mais reclamam da cidade suja, que mais reclamam com a falta de várias questões que tinham antes, né? Como o processo, por exemplo, de ter uma cidade mais limpa e mais organizada que historicamente tinha, né? Então essas pessoas, em geral, são aquelas que depositam os resíduos de forma errada dentro dos containers. Aqui nós temos os valores. Porto Alegre gasta em torno de R$900 mil para fazer essa coleta automatizada com container. O container, gente, ele tem um processo que só gera um posto de trabalho, porque é um processo automatizado. Tem um computador de bordo no caminhão, o motorista, sozinho, encosta o caminhão do lado do container, aperta lá os botões e sai uma alavanca, pega o container e joga para cima do caminhão. Não tem mais, por exemplo, aqueles 3, 4 postos de trabalho que tinha antes, que eram os gari. Então ficou muito mais caro, não gera trabalho e ainda piora a situação, porque os containers são meramente, né, mini lixões. São mini lixões espalhados pela cidade. A coleta seletiva de Porto Alegre custa também R$900 mil. Ela é realizada aqui pela Cotravipa. A qualidade da coleta seletiva hoje está em torno de 40% de rejeito. Então tem um custo elevadíssimo para fazer a coleta, sendo que 40%, quase metade de tudo que é coletado não é reciclado, vira rejeito. A coleta convencional, que é aquele caminhão prensa, aquele caminhão que espreme todo o resíduo dentro, leva tudo misturado, tem um custo de R$4.200.000 mensais. Então, todo mês, aquele caminhão que vai passar nas ruas ganha um monte de dinheiro, né? E a partir disso ainda, né? Porque essa é só a parte de coleta, de passar nas ruas e recolher o resíduo em Porto Alegre, e tudo isso vai ser levado para um ponto que é chamado de estação de transbordo. E de lá da estação de transbordo vai mudar desses caminhões menores para subir, para ser colocado em cima de caminhões maiores, e vai ser transportado por 120 quilômetros até a cidade de Minas do Leão. Esse custo de transbordo e transportar até lá custa quase R$2 milhões por mês. E aí tem mais um custo enorme, que é para aterrar todo esse resíduo. São em torno de 2.000 toneladas de resíduos que são recolhidas na cidade, toda misturada, que são colocadas de um caminhão para o outro,
transportada por 120 quilômetros e depois aterrado. E o custo do aterro é mais de 3 milhões de reais por mês. Então, é um negócio que é altamente lucrativo. Então, quando a gente for olhar para aquela tabela de que não tem coleta, de que o resíduo ainda é depositado em lixão, aterro controlado, é um negócio em que as empresas estão ancoradas ali há muito tempo. Essas empresas ganham muito dinheiro. Elas são empresas milionárias, elas financiavam, né, antes dessa reforma política e tal, financiavam de forma direta, pelo famoso Caixa 2, as eleições dos políticos, né? Uma grande parte dos políticos ganhavam, e isso não importa se era político da direita ou da esquerda, né? Aparecia lá na sua ficha, na sua prestação de contas no Tribunal Eleitoral, valores gigantescos de 200, 400, 500 mil reais, isso há 10 anos atrás. Hoje eu não sei, né? Porque mudou o sistema eleitoral e pode-se fazer doação de forma direta ou indireta, tanto para o partido, né, quanto para o político de forma direta, porque cada político se torna num CNPJ quando ele está em eleição, né? Então, esses caras gastam muito dinheiro financiando o político, porque o retorno é imenso. Ganha-se muito dinheiro com os resíduos. Falar em resíduo, né, e pior, né, é dizer que esse resíduo ele é lixo, faz com que a gente não discuta sobre ele, que a gente queira se afastar dele, que a gente não vá olhar para ele, e aí sobra um palco extremamente dominado e do jeito que eles querem para continuar, enfim, explorando. Nós vamos ter aqui aquilo que a gente chama de bonito, né? Que é a reciclagem. Reciclagem como algo que protege a natureza, que inclui pessoas, que é uma coisa bonita, é as mães da periferia, é todo mundo ali ao redor, né? Aquele símbolo verde, as árvores, a gente vê lá quando vai olhar a reciclagem, a gente vai associar, ver um mar azul, verdinho, né? A gente não vai ver um processo feio, né? A reciclagem ela é traduzida para nós como algo bom, algo que salva o planeta, que gera trabalho, que gera renda. Mas aí vocês vão olhar o tamanho do dinheiro que é investido na cooperativa que eu trabalho aqui em Porto Alegre. É quase uma palhaçada, assim, esse negócio, né, gente? Da única coisa que tem retorno e que, principalmente, ressignifica esse resíduo como uma coisa positiva, não recebe apoio nenhum. E a gente tem uma lógica, né, gente? Que se nós temos essas crianças aqui, né? Pensar que essas crianças sejam os lobos, né? Que é aquela metáfora que quase todo mundo conhece, né? Todos esses lobos aqui ganham milhões de reais mensais. E esse lobinho bem pequenininho aqui, que é a reciclagem, ganha quase nada. Então é lógico que mês a mês há uma devoração, uma carnificina das gestões de resíduos privadas, que são altamente lucrativas desde a reciclagem. E aí por isso que nós vamos ter 40% de rejeito, por isso que nós vamos ter um valor baixo de investimento, por isso que a reciclagem acaba sendo uma coisa, né, que é discutida apenas por ecochatos e não pela sociedade como um todo. E aí nós temos no mundo, né, em torno de 15 milhões de catadores e catadores, e que vivem numa situação parecidíssima com a nossa. Na Europa, por exemplo, só para vocês terem ideia, porque a questão de que é traduzido para nós que os países de primeiro mundo são, enfim, os exemplos, né? A Europa é onde os catadores e as catadoras mais sofrem, porque são completamente invisíveis e são ilegais, inclusive, na maior parte dos lugares. Eu viajei muito pela Europa, visitei vários países, né? E quando eu vejo aquelas tecnologias que eles falam sobre a questão dos containers que são subterrâneos, aqueles caminhões que, enfim, que são a vácuo, que elimina cheiro e que vai fazer o transporte de uma maior quantidade de massa e que vai ter tipos de container que são tipo boca de lobo, que só recebe, que não emite nada e que o que entra ali tem uma forma de processo de limpeza, de pressurização para sair as coisas. Tudo isso como processo do ganho-ganho, do muito dinheiro investido e aqueles que fazem a reciclagem acontecer,
que é com as mãos, que é com o corpo, são extremamente esquecidos, marginalizados e perseguidos. Na América Latina, são 4 milhões de catadores e catadores. E aqui no Brasil, em torno de 1 milhão. De cada 4 catadores, 3 são mulheres. Então, a gente vai ver que é um serviço, porque as mulheres nessa sociedade nossa patriarcal têm o processo da subjugação, né? São subjugadas, são marginalizadas, são desconhecidas, desconsideradas, são consideradas as mais fracas, as incapazes, aquelas que têm que receber menor salário, aquelas que têm que trabalhar muito e esse trabalho ainda é desconsiderado. O trabalho do lar, do cuidado, da saúde, da limpeza, é aí que está as mulheres trabalhando. São a maior força de trabalho nesses trabalhos cada vez mais precarizados, e não seria à toa que a reciclagem teria-se a grande quantidade. De cada 4 pessoas, 3 são mulheres. E tem uma questão que eu sempre coloco, às vezes, que é até para provocar mesmo. Eu não sou mulher, e aí isso é muito claro, né? Mas eu coloco que, em grande parte dos movimentos feministas, eu não vejo debate, por exemplo, sobre a questão das mulheres catadoras, e onde é que estão as mulheres catadoras na luta, sendo que, né, das mulheres, e aí eu vou partir aqui para esse outro dado, 90% são negros e negras. Então, gente, essas 3 mulheres praticamente são mulheres negras. E aí nós vamos ver essa outra faceta desse nosso Brasil, que não pagou a conta do sistema escravocrata colocado desde a sua invasão lá do ano de 1500, e que só depois de 388 anos que foi fazer a tal da Lei Áurea, as forças, mas que jogou toda essa população negra à mercê, e que de lá até hoje saíram das fazendas para ocupar as favelas, né? E saíram desse lugar de cuidar do plantio, da catação, da horta, né, para catar e revirar as lixeiras nas grandes cidades. Então, um negócio horrível, assim, quando a gente vai olhar, né, para a parte do que é esse trabalho, né, não da parte da importância, mas como que ele é materialmente esse trabalho, né, da questão da precarização, da questão da subjugação, da questão da invisibilidade. Eu não estou falando da importância, porque a importância é enorme, e aí eu acho que não cabe falar isso com vocês aqui, porque vocês devam saber o que é a importância da reciclagem, principalmente nos tempos de hoje. Mas a questão é quem recicla, quem faz. Então, por que não recebe recurso? Por que não tem investimento? Por que é invisível? Por que é precário? Por que é assim as coisas como são, né? E aí nós vamos ver apenas 10% da categoria organizada. Então, de 800 mil, apenas 80 mil estão distribuídos em aproximadamente em torno de 2.700 associações e cooperativas no Brasil. Uma grande maioria. De cada 10, 9 estão nas ruas, ou estão nos lixões, ou estão aí mergulhando nos containers para poder pegar, né, uma latinha, uma garrafa PET, uma caixa de papelão. Então, é um negócio degradante. Eu olho para isso e aí eu começo a dizer para vocês aquilo que eu falei lá no início. Para que serve o nosso conhecimento? Porque essa sociedade ela é gerida por grandes saberes. Ela não é gerida por quem não sabe. Quem está no poder, quem está nas empresas, quem está no governo, quem está nessas autarquias, quem está nessas grandes organizações globais, não são pessoas ignorantes. Não são pessoas que têm a falta do saber. Ao contrário, essas pessoas sabem e muito. O ignorante, nessa lógica, sou eu. Mas olha o ponto de vista que eu vou estar fazendo, que é deslocar todos esses processos e dizer que aqui reside um dos grandes problemas da humanidade. E que se a humanidade não ter atenção nesse ponto, ela vai estar com os dias contados. Por quê? A questão da natureza, mais cedo ou mais tarde, ela vai se reinventar e ela vai expulsar aquilo que é o câncer do planeta. E aí o câncer do planeta, a gente não somos todas e todos. É uma minoria. Mas se a gente não se ergue para revolucionar esse mundo, nós vamos ser engolidos por ela, porque somos dominados por ela. Se a gente não se acorda nisso e não usa o nosso cérebro, né, o nosso conhecimento, esse dia, essa noite de hoje, em que a gente está sentado aqui, para poder mudar, nem que seja um pouco, significa que nós concordamos do jeito que o sistema está. E aí, gente,
Tem uma parte que é linda, maravilhosa, que é contribuir para que as pessoas não fiquem com fome. Que vocês deem os R$ 6 ali para que aquelas famílias possam ter acesso à sopa. Mas se não tiver revolução, se não tiver uma mudança, amanhã vão ter que dar mais 6, depois da manhã mais 6, e daqui 1000 anos vão ter que dar mais 6, porque não transformam. As pessoas têm que ter o direito de poder ser reconhecida e valorizada pelo trabalho e poderem comprar aquilo conforme o seu gosto. Poder comprar. Não tem orgulho maior do que a gente conseguir ocupar o supermercado, de pegar e encher o carrinho sem ter o segurança atrás, de poder comprar aquilo que deseja e de poder pagar com o nosso próprio dinheiro. Então, numa sociedade capitalista que diz que o trabalho se transforma em capital e que o ser humano também é um capital, que é uma força de trabalho paga, né, e que o capital ele vai se reinventar a partir dessa transformação da natureza versus força de trabalho, e de que tudo isso é alimentado pelo dinheiro, por que o dinheiro não está na mão das trabalhadoras e trabalhadores, que são os mais importantes no processo da produção? Então, a gente tem vários erros, e esses erros construídos nesse processo do capital vão estar em todos os lados. Quem faz a diferença somos nós. Nós vamos fazer essa diferença. E aí eu espero que nesse tempo aqui a gente consiga se olhar, né, e dizer, gente, o Alex está completamente errado. Isso que ele está dizendo é uma conversa que agora, nesses tempos de bolsonarismo, né, é colocado como esquerdopata, como um cara que não pensa, não vê o mundo, sei lá, qualquer outro discurso que são usados, porque eu não olho para isso. Então, às vezes eu não consigo contribuir muito quando eu vou fazer essas considerações. E aí, às vezes, a gente é considerado um comunista, aquele cara que, então pega e leva o bandido para casa. Essas discussões aí que não tem pé nem cabeça e que vai terminar dizendo que a Terra é plana, né? E aí eu digo, gente, para o mundo que alguma coisa, em algum momento, errou. Foi errado, mas para parar esse mundo não é só parar e depois, nessa parada, enquanto alguns conseguem sobreviver, uma maioria morre. Porque não tem tempo para parar. É correr, vender o almoço para comer a janta. Não tem como parar. Então, como é que a gente consegue trocar os pneus com esse carro andando? Porque esse carro é o carro nosso e nós estamos juntos. Alguns de nós dirigem, mas os outros podem exercer o poder para dizer qual é a direção que nós temos que tomar. E esse é um papel nosso. Então, para finalizar aqui, gente, a questão dos catadores, das catadoras, eles dão um processo de deslocamento dos resíduos para materiais recicláveis. Primeiro vai dar aquele processo lá de transformar o lixo em resíduo e o resíduo como uma coisa ruim, geradora de problemas e de alto investimento e prejuízos econômicos para as prefeituras. As catadores são quem positivam isso. São quem deslocam o resíduo primeiro. Os resíduos eles param de ter esse nome e se transformam em materiais recicláveis, na matéria-prima, que começa a gerar dinheiro, realimenta uma cadeia, ele para de ir para um lado e vai para o lado que gera trabalho, renda, e reinsere na cadeia, se transformando em produtos. Então tem essa ressignificação, deslocando o resíduo para materiais recicláveis, e esse material reciclável ser como um produto, uma coisa boa que gera trabalho, renda, proteção ambiental, inclusão social, geração de trabalho e renda, principalmente para as mulheres da periferia. E aí, pelas nossas mãos, né, esses resíduos eles vão se transformando, né? A reciclagem, geração de trabalho, renda, proteção ambiental, é algo fascinante, digamos, que acontece com uma coisa tão desvalorizada e tão perversa para nós e a nossa sociedade. Quer saber como é que a sociedade ela é estruturada, organizada, é olhar a partir daquilo que ela gera, né? A partir do que ela gera, tu consegue ter como um raio-x daquele modelo de organização social. E aí nós temos, então, aí um pedido, né? Que é aquilo que eu estava discutindo inicialmente. Eu não vou pedir para vocês para que vocês saiam a partir de agora e mudem suas vidas e vão para uma cooperativa e vão... Mas é começar a pensar, introduzir esse pensamento, né? Sobre para quem que serve o teu conhecimento.
O que tu vai fazer quando tu acabar a graduação, receber o canudo, se dar de conta que o canudo, porque entra uma parte de lapso de tempo em que tu diz, meu Deus, não mudou nada, eu ganhei o canudo, fiquei todo feliz, passei esses 4 anos aí na universidade e eu pareço a mesma pessoa, né? Quando eu tirei aquele chapéu preto da cabeça com um quadrado em cima, eu voltei a ser o mesmo, né? Então é ver quando nós começar a trabalhar e executar esse conhecimento que a gente está adquirindo, qual é a mudança e o que a gente vai, de fato, operar no mundo para transformar ele, fazendo com que ele seja melhor para todas e todos. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Alex. Muito boa apresentação. Muito relevante esse assunto, eu acho, porque é um assunto que a gente precisa urgentemente olhar com outros olhos, né? E até, como tu vem falando sempre, acho que não, também para esse trabalho dos catadores e catadoras, também pro resíduo, né? Que não é entender que aquilo ali vai ser reciclado, vai ser não é, como tu mesmo comentou, não é um lixo, né? Então, enfim, eu acho extremamente relevante esse assunto, porque é uma coisa que a gente precisa, assim, para ontem, parar e olhar, assim, tipo, sabe? Então, agradecer também em nome do diretório, dos alunos todos, dos cursos, né, de engenharia ambiental e gestão ambiental. Eu estava olhando aqui no chat. Não sei se o pessoal quer contribuir, colocar alguma pergunta. Esse é um momento que a gente deixou, então, para deixar alguma contribuição. Mas principalmente também agradecer a todo mundo que está envolvido e durante essa semana cheia de palestras, de muito conhecimento também. Ainda temos uns minutos para até finalizar. Renata, Oi. Tem alguns filmes que eu acho que vocês poderiam assistir. Estão disponíveis no YouTube. E aí eu acho que um deles é Catarmos Nós, o nome dele. Eu vou colocar no chat. Esse aqui fala sobre a organização dos catadores no estado do Rio Grande do Sul. Esse outro aqui, Catadores de História. Conta um pouco de história de catadores e catadores nacionalmente. Esse filme, ele ganhou 3 prêmios no Festival Nacional de Cinema lá de Brasília. E ganhou como o melhor filme, né? O melhor longa-metragem. Então, aconselho que vocês possam assistir. Esse aqui é um filme também, é um filme histórico que muda muito as pessoas. O nome dele é Ilha das Flores. É um filme que tem apenas 13 minutos, mas ele é muito didático e consegue contar sobre um pouco do que era o sistema de gestão de resíduos aqui em Porto Alegre, né? E que ainda, de certa forma, insiste em algumas partes em sobreviver. Ilha das Flores foi filmada e alguns personagens protagonistas do filme eram integrantes da minha família, né? Então, uma parte das pessoas que aparecem quando estão ali, quando está sendo exemplificado o que seria o ser humano, o opositor e o cérebro, aquelas pessoas ali são a minha família. Deixa eu responder a pergunta aqui da Bianca. Isso. Que a Bianca fez uma pergunta aqui, né? Então, gente, só para vocês entenderem assim, né? Tem uma instituição, uma empresa internacional que é chamada de Veolia.
A Veolia, ela tem uma gestão de quase 70% dos resíduos no mundo. E ela tem as suas raízes, que essas empresas, elas acabam, né, se construindo como essas grandes corporações, ou seja, pequenas vão entrando para dentro das grandes e elas vão se tornando macro, sendo uma direção, né? Então, a Veolia é a que manda no mundo. Aqui no Brasil é o chamado Grupo Solve. E a CRVR é uma das ramificações do Grupo Solve aqui no estado. Então, aquilo que a gente vê aqui, que é essa questão do monopólio da CRVR aqui, é um monopólio dessa empresa no Brasil e no mundo, porque eles atuam da mesma forma. Eles, aquilo que eu estava colocando um pouquinho antes, eles incidem sobre a questão econômica, sobre a questão política nos municípios. Eles definem quem é gestor e quem não é gestor nos municípios. E aí vai reverberar nisso, né? Que é o monopólio da gestão, do gerenciamento dos resíduos. É uma luta para os catadores, para as catadoras poderem ter um contrato de coleta ou conseguirem algum contrato que possa pagar pelo seu serviço. É um negócio triste, mas que a gente não deixa de lutar, porque afinal a nossa vida, digamos assim, é que está em jogo nessa luta. Cerca de 80% dos resíduos do Rio Grande do Sul vai para esse grupo, né? Quase 80% dos resíduos vai para esse grupo. Então, só Porto Alegre, que é aquilo que eu apresentei para vocês, 13 milhões e 200 mil reais todo mês entra na conta da CRVR. 3 milhões e 200 mil reais entra na conta só de Porto Alegre, todo mês. Então, é uma cifra milionária, né, gente? Então, vamos pensar que essa empresa ganha dinheiro. Você acha que a gente vai chegar lá e vai dizer, por favor, nós queremos reciclar, então o senhor deixa a gente reciclar? E ela vai dizer, não, claro, eu já ganhei aí, nesses últimos 10 anos, mais de, sei lá, R$1 bilhão aí, eu vou, não, agora é a vez de vocês. Não funciona desse jeito, né? Essa empresa, ela vai operar sempre dentro dessa lógica de monopolizar e de fazer uma guerra com quem for lutar contra ela. Então, temos esse grande problema, que eu digo que muda quando nós deixar de ser indivíduos lutando, né? Só os catadores, mas enquanto sociedade coletiva, sociedade lutando pelo mesmo interesse. Tem mais alguma pergunta? No momento, não. Só queria perguntar, esses filmes que tu recomendou, eles estão disponíveis todos no YouTube, né? Todos no YouTube. Uhum. Tá Todos bom. Dá uma conferida lá. Tem uma ouvinte aqui no chat, ela só perguntou também como ela faz para conseguir o certificado de participação, então dando recado para todo mundo. Preencha um formulário e isso garante, então, a confirmação de participação de vocês todos. Ali foi alimentado ali no chat, tá ali o link do formulário. Então, preencham lá que vai garantir isso para vocês. Bom, eu acho que a gente pode, então, indo para o final, né? Dando alguns recados aqui na sequência. A gente vai ter uma palestra também com o Pinto Mais Carroça. Inclusive, a Alex está convidada para assistir às 6h30. É uma organização também que atua diretamente com os catadores. Eles são de São Paulo. E eles vão contar um pouco sobre o projeto deles, qual que é o foco. Daqui a pouquinho, às 6h30. O link está lá no site da Unicinos. Então, quem quiser conferir também pode chegar lá. Lembrando da nossa campanha de arrecadação, que o Alex também comentou, vai ser uma sopa. A gente está arrecadando, então, esse fundo para produzir essa sopa, que vai ser feito na Ocupação Justa, em São Leopoldo. Também estamos com um sorteio de prêmios, são prêmios bem legais. A Natasha já colocou ali no chat também os links, tanto para a campanha de arrecadação quanto para
para o nosso sorteio. O sorteio vai rolar amanhã no nosso perfil, no perfil do diretório, do Instagram. Então, agradeço a presença de todos, principalmente a do Alex, pela disponibilidade, pela ótima apresentação. Foi muito enriquecedora pra gente. E seguimos na luta, né? Acho que cumprimos nosso objetivo aqui e tá todo mundo convidado, então, para assistir a próxima palestra. Obrigada, gente. Obrigada, Alex. Não sei se Valeu, Renata. Eu que agradeço aí por estar junto com vocês nesse momento. Eu não vou conseguir ficar porque eu tive a perda de um amigo e tal. Eu só fiquei aqui com vocês porque eu já tinha essa responsabilidade aqui, tinha esse compromisso, senão eu estava junto com a família e teve a perda. Queria colocar para vocês assim que uma parte disso que eu discuti com vocês agora, essa lógica da questão do conhecimento e para que serve, para quem serve, como que a gente pode estar utilizando, está dentro do livro que eu estou lançando agora no mês que vem, que é chamado Do Lixo a Bicho. Então, quem quiser pode seguir ali pelo Instagram, @AlexCatador, e aí pode buscar informações e tal de como conseguir o livro, essa parte toda aí eu fico à disposição para responder vocês por ali. Eu estou tentando mandar a capa do livro aqui. Agora deu. Eu estou mandando a capa do livro aqui para que vocês possam olhar. Eu peço só que não divulguem, né? Porque é uma questão interna aqui, para não botar no Instagram, Face, essas coisas. Mas só para vocês olhar aí a capa, comprar capa, imagem e tal, que ele conta um pouquinho de como é que é o que está escrito, o que tem lá no livro. Seria um prazer ter vocês aí como leitores nessa empreitada. Agradecer e ficar à disposição aí quando precisar. Tamo junto aí, tá bom? Então tá certo. Então, parabéns pela conquista, pelo livro. E muito obrigada, então. Valeu, Renata, valeu, Natasha, valeu demais aí que estiveram junto, a equipe técnica. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, Alex. Obrigada.